Paz do Senhor Jesus, amados, mais um domingo abençoado que o Senhor nos proporciona, né? E hoje eu quero ler com vocês uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Subindo a um monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e se puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam ao Deus de Israel. E Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Olha, queridos, que passagem mais linda, onde Jesus, além de pregar para aquela multidão, ele faz milagres, ele sara, ele deixa os aleijados sãos, os coxos voltam a andar e os cegos viam. E o povo ele se maravilhava com tudo aquilo e glorificava a Deus. E mesmo fazendo todos esses milagres, curando, sarando e pregando o evangelho do Senhor, Jesus, ele ainda tem compaixão, ele tem amor. Ele não quer deixar aquele povo ele ir embora sem se alimentar do pão daqui da terra. E ele sente amor por eles, por toda aquela multidão. Aqui não falam assim, que eram convertidos, falam que era multidão, muita gente. Aqui fala que o Senhor teve compaixão e ele quis alimentá-los, porque eles podiam se desfalecer no caminho, eles podiam passar mal, eles não aguentariam. Então ele fala que ele quis alimentá-los. E do pouco que tinham, que eram 7 pães e alguns peixinhos, Jesus ele fez mais um milagre. Ele multiplicou tudo aquilo e alimentou todas aquelas pessoas. Então nós podemos ver aqui na palavra do Senhor que o amor ele multiplica. Que quando nós temos compaixão e amor pelas pessoas, nós podemos ter pouco, mas se nós dividirmos, aquilo tudo se multiplicará e nós podemos alimentar tantas pessoas. Então, queridos, neste domingo, que nós tenhamos compaixão das pessoas e que nós não deixemos ela ir embora sem a palavra e sem o alimento. Tantos irmãos, eles precisam do alimento. E nós podemos sim, mesmo que nós temos pouco. Eu tenho pouco, mas com esse pouco você pode ajudar alguém que pode não ter nada naquele momento. Eu me lembro, queridos, que certa vez, quando eu não estava na igreja, eu estava afastada da casa do Senhor, mas eu tinha irmãs que iam na minha casa, que faziam oração e que me falavam da palavra do Senhor. E nesta vez, quando eu estava afastada, eu não estava indo na igreja. E eu tinha 3 crianças pequenas, eu estava em depressão, eu não estava trabalhando e minha vida estava uma bagunça, virada de cabeça para baixo. E essas irmãs, uma delas me falou assim: Filha, você tem alimento? Eu me falei: sim, não tem me faltado nada, Jesus ele tem suprido tudo. Aí ela virou para mim e falou assim: Olha, seja o tempo, a hora que for, se faltar algum alimento na sua casa, se você estiver precisando de algum alimento, alguma coisa para os seus filhos, você me procura, que eu e a igreja do Senhor nós vamos te ajudar. Irmãos, Deus ele foi tão bom comigo que nunca faltou alimento na minha casa. Nunca faltou comida nenhuma para os meus filhos. Mas aquilo que ela me disse eu guardei no meu coração. E eu não me esqueço das palavras dela. Porque o meu coração ele se alegrou com aquilo. Eu fiquei tão feliz em saber que eu não estava sozinha. Que se eu precisasse de alguma coisa, a igreja do Senhor, aquela irmã, eles me ajudariam. Então eu louvo ao Senhor pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. E hoje eu te convido a não esquecer de levar o seu quilo hoje à noite. Eu já vou separar o meu, porque senão eu esqueço também.
Então, não se esqueça, irmão. Separe o seu quilo, alguma coisinha, qualquer coisinha que seja, para ajudar. Nós temos tantos irmãos que necessitam, queridos. Temos tantas pessoas que podem estar precisando e entrando em contato com a gente. Então, nós precisamos ajudar, nós precisamos arrecadar alimentos. E essa é uma parte, assim, muito difícil da igreja. Porque eu vejo, assim, que talvez não tenha... As pessoas não olhem com tanta importância, com tanto carinho para esse lado. Então vamos nos empenhar, meus irmãos. Eu peço encarecidamente a vocês que não se esqueçam desta parte. Ajudem. Aquele gesto daquela irmã de me falar que ela me ajudaria caso eu precisasse, foi tão importante para mim, acalentou meu coração naquele dia. Naquele dia talvez eu não precisasse de alimento, mas eu precisava daquelas palavras. Amém? Eu conto com vocês. Hoje, culto da família, nós esperamos você e a sua família. Convide mais um e não esqueça o seu quilo. Amém?